autoridade, respeito. O povo só ia caminhar, irmão, quando houvesse sobre eles alguém com autoridade, alguém com respeito, aonde as pessoas respeitassem. E esse respeito não era conquistado porque você é um soldado, porque você possui dinheiro, porque você possui riqueza. Esse respeito vem daquele ao qual Deus escolhe. Sabe por que o mundo e as pessoas têm que te respeitar? Não por aquilo que você tem, mas porque Deus te escolheu para estar diante dele. Bispo, como eu sei que eu sou escolhido do Senhor? É só você olhar onde você está hoje. Você está diante de Deus? Você é escolhido por Ele. E aquele que é escolhido por Deus, recebe autoridade. Recebe autoridade. E junto com a autoridade, ganha respeito. O mundo tem que te respeitar. O mundo quer o teu mal. As pessoas querem te destruir. As pessoas às vezes querem acabar com a tua vida, com o teu ministério. Querem destruir a tua identidade, como foi pregado hoje de manhã. Mas uma coisa que elas não podem negar é que elas têm que te respeitar. Porque se elas se preocupam com você, é porque elas respeitam quem você é. Elas não vão se preocupar com aquilo que não tem valor. Elas não vão se preocupar com aquilo que não tem valor para elas, que não mexem com elas. Se elas se preocupam é porque elas sabem o respeito que você causa. Então Deus, Ele queria pôr no meio do povo respeito, para que aquele povo pudesse continuar caminhando e não se perder. Era necessária autoridade, uma autoridade que trazia respeito. Entenda uma coisa: para o teu casamento não se perder, para a tua casa não se perder, para a tua família não se perder, é necessário que haja alguém com autoridade. E essa pessoa tem que ser você. Você é a pessoa mais próxima do Senhor. Você é a pessoa que Deus escolheu. E quem Deus escolhe, Ele escolhe para ter autoridade aonde vive. Ali Ele escolheu alguém para ter autoridade, para que aquele povo não se perdesse, para que aquele povo não voltasse para o Egito, não fosse destruído. Deus te escolheu como autoridade dentro do teu lar, na tua vida, entre a tua casa, a tua família, para que todo o teu lar não se perca. Mas não adianta eu ter autoridade se eu não uso ela onde é necessário. Não adianta eu ter a autoridade que o Senhor me deu se eu não tenho colocado ela em prática. Sabe o que está faltando para vocês? Firmeza. Porque quando Deus escolhe, Ele não escolhe alguém com medo, Ele escolhe alguém com firmeza. Quando Deus olhou para você e Ele te escolheu, Ele sabia que você ia usar firmeza. Punho, você tem que usar isso na tua vida, irmão. Firmeza, você tem que ser firme no teu objetivo. Você tem que ser firme em fazer a tua casa buscar Deus, em fazer o teu lar buscar Deus. Porque o diabo, ele vai ser firme contra você. E se você não for firme contra o diabo, é ele que vai prevalecer. Cadê a firmeza do homem e da mulher de Deus? Quando o problema bate a tua porta, quando a situação começa a acontecer, a briga, a discórdia, você tem que ser firme, porque Deus escolhe homens e mulheres com punho, com firmeza, e você é uma dessas pessoas escolhidas. Então Deus, Ele escolheu Arão e os seus filhos, um homem digno, um homem que tinha errado muitas vezes, mas o homem que aprendeu com erro. Deus, Ele não escolhe quem nunca errou. Deus, Ele escolhe quem aprendeu com os erros. Porque aquele que aprende com os erros não volta mais a errar. Aquele que aprendeu a não trair, a não destruir um lar, a não destruir uma casa, não volta mais a fazer o mesmo. Deus, Ele não escolhe quem nunca errou, quem nunca pecou. Se fosse assim, eu mesmo não poderia estar pregando para você, porque eu mesmo já errei muito, já pequei muito e continuo pecador. Todo dia eu tenho que buscar santidade, porque eu sou falho, mesmo sem querer. Deus não escolhe porque eu nunca tive erros. Deus me escolheu porque eu aprendi com todos eles. Está na hora de você aprender com os teus erros.
Não basta apenas você ficar falando para o Senhor, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo. Não, irmão. Você tem que aprender com os teus erros. O que te faz um escolhido do Senhor é Deus olhar para você e ver que você aprendeu com os teus erros. Que não, você não vai voltar a fazer o que antes você fazia. Que você não vai voltar a viver o que antes você vivia. Quando Deus olhou para Arão, ele sabia que Arão não ia voltar a viver e a ser o que um dia ele foi. Deus escolheu quem aprendeu com os erros. Está na hora do teu casamento aprender com os erros. Se lá atrás algo deu errado, por que eu vou cometer o mesmo erro agora? Se lá atrás eu escolhi errado, por que eu vou escolher errado de novo? Se eu fiz algo ou vivi algo de errado lá atrás, por que eu vou fazer de novo o que lá atrás trouxe problema? Você tem que aprender com os seus erros, meu querido. Não vai adiantar sempre ficar falando para o Senhor se você não aprende. Amém, rapaz? Amém. Deus abençoe, minha amada. Estão entendendo isso não? E olha que forte, presta atenção. Diz assim, ó. Irmão, tá vindo um cheiro de um churrasco que eu vou falar para você uma coisa, irmão. Ô, prova! Mas que prova, meu Deus, vizinho? Jesus! Um cheiro de churrasco que tá vindo pela janela. O bispo de jejum, com uma fome. Vamos lá, nem um tostão para comprar uma carne assada. Está amarrado, Satanás. Vamos lá, presta atenção. Capítulo 28, versículo 1. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Presta atenção porque isso é muito forte. Deus não escolheu apenas Arão, Deus escolheu toda a casa. Olha que forte. A promessa, o chamado não era apenas para Arão. Quando Deus chamou Arão, Deus chamou também todo o lar dele para servir a Deus. Você não sabe, irmão, mas a tua busca, a tua ida até o Senhor não faz com que apenas você esteja diante dele, mas vai com que toda a tua família também esteja. Ele falou aqui, ó, tá aqui, ó. Depois tu farás chegar a ti Arão. Então ele falou assim: Moisés, você fará Arão vir até você, e os filhos deles irão saber que sobre eles também existe o chamado. Quando você vem até o Senhor, o chamado que era para a tua vida passa a ser para toda a tua casa, passa a ser para o teu marido, para o teu filho. É desse jeito. Deus, ele escolheu uma família, ele escolheu um lar. Não adianta eu estar bem e ver a minha casa toda se perder. O que adianta Arão ser um homem de Deus, um sacerdote, para trazer para o dia de hoje um pastor, um bispo, e ver toda a família se perder, se lascar? Não ia adiantar nada, irmão. Então quando Deus chamou Arão, ele também chamou toda a casa, porque a bênção de Arão não era apenas para aquilo que ele ia viver, passava a ser também para toda a família. Quando Deus lança uma promessa e já lançou sobre a tua vida, ela não para em você, ela não vai morrer quando você morrer. A promessa que Deus entregou para ti, ela continua viva, mesmo depois que você estiver na glória. Ela continua viva dentro do teu lar, para a tua família. Ela passa de geração em geração. Entenda uma coisa, a promessa que Deus tem para a tua vida, ela não morre quando você morre, irmão. Ela continua firme, ela continua de pé. Mas para isso você tem que escutar quando Deus te chama. Deus falou assim: fala para Arão vir até você. Vem até a mim. Traz Arão para perto. Vem, fala para ele: Arão, vem.
você tem que estar perto de Deus. Porque como você quer colocar o teu lar, o teu casamento, o teu marido perto do Senhor, sendo que você, que é o canal para trazer, está afastado de Deus? Como você quer colocar a tua família na paz, na alegria, na felicidade, sendo que você está afastado do Senhor? O primeiro que veio foi Arão, e depois a casa veio também. Estão entendendo, sim ou não? É através de você que o chamado vai ecoar para todo o teu lar. Então imagina se você desistir. Não é só você que sai perdendo não, igreja. Quando você desiste, quando você falta do culto, da reunião, quando você abandona Deus, quando você deixa de ser fiel ao Senhor, não é apenas você que está perdendo a tua promessa, não. Você está perdendo uma promessa que era para toda a tua casa, para toda a tua família. Mas Arão, por estar próximo e perto, o lar também foi abençoado. Bispo, então todos andaram na presença do Senhor? Não, irmão. Porque sempre tem aquele que destoa. Pô, o chamado pode existir. Existia, Deus chamou. Mas ali existiam 2 filhos que fizeram o que era errado. Não foi porque Arão não ensinou. Não foi porque Arão não falou. Mas foram porque escolheram fazer o que era errado. Nadab e Abiú entregaram para Deus o que vinha de fora. Fogo estranho. Não podiam entrar na presença do Senhor com nada daquilo que vinha de lá de fora, com fogo estranho. Eles entregaram para Deus qualquer coisa. Você pode ter o chamado do Senhor, mas se você passa a entregar para Deus qualquer coisa, Deus ele tira tudo que você tem. Se Deus te chamou é para você entregar o melhor. Entregar a tua casa, a tua família, o teu coração. Porque a partir do momento que você tem um chamado na tua vida e você quer entregar de qualquer jeito, fazer de qualquer maneira, entregar qualquer coisa, o chamado se apaga, a chama se apaga. Estão entendendo, sim ou não? E olha que forte, Deus tinha promessa para essa casa. Olha que forte, presta atenção, versículo 2: e farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Então, se você não sabe, Arão era irmão de Moisés. Eu creio que você já sabe disso, né? E ele falou assim: Moisés, ó, você fará, Moisés, vestes sagradas para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Por quê, bispo? Porque Arão tinha que refletir Deus. Aquilo que Arão usava tinha que refletir o Senhor, para refletir a glória. Você também. Então Deus tira as vestes antigas e te veste de roupas novas, para que você possa refletir a santidade dele, para que você possa refletir a bondade dele. Deixa eu falar para você, será que o que você tem usado tem refletido Deus ou tem refletido o mundo? O que você tem vestido tem refletido Deus ou tem refletido o mundo? E fica tranquilo que eu não estou falando só de roupa não, tá? Eu estou falando de caráter. Fica tranquilo que eu não estou falando só disso daqui não, ó. Bonitinho. Eu estou falando de honra. Deus falou assim: você vai trazer Arão até aqui e você vai vestir ele com vestes sagradas. A roupa dele vai mudar, porque ele tem que refletir glória, ele tem que refletir o que eu sou, tem que glorificar a Deus a tua vida. Será que a tua vida, as tuas atitudes, o teu casamento tem refletido a glória do Senhor? Ou tem refletido o que é do mundo? Você não precisa, é só você olhar para si. A Bíblia fala assim: analisa o homem a si mesmo. Não cabe a mim analisar, você, analisa você. Analise a tua vida. Talvez analise o que você use, para ser mais simples, para você entender.
tem refletido o quê? Quem? Ele falou, porque tem que me refletir. O que ele vai usar não é qualquer coisa. O que ele vai usar não é qualquer roupa. Aquilo que ele vai passar a usar tem que refletir o que eu sou, porque quem eu escolho tem que ter a minha imagem, a minha semelhança. Quem eu escolho tem que refletir. Aquele que me pertence tem que refletir o dono. Sabe quando você Catiene aí, que trabalha na loja, aí tem o uniforme, não tem? O uniforme da loja, o uniforme do teu emprego. Você coloca aquele uniforme para dizer quem você pertence, para dizer que você pertence àquela loja, para quando entrar algum cliente ali, ver você com aquela roupa, ele olha e fala, aquela mocinha ali, eu fui bem, Catiane, aquela mocinha aí, ó, aquela mocinha ali, ela trabalha aqui, ela pertence à loja, porque ela tem usado a roupa da loja. A mesma coisa com Deus. Sabe por que Deus quer mudar as tuas vestes? Sabe por que Deus quer mudar o teu caráter? Porque quando olharem para você, tem que saber a quem você pertence. Quando olhar para o teu casamento, tem que saber que o teu casamento pertence a Deus. Então Deus causa mudança sim, em tudo. Quando você busca Deus, você muda em tudo. Muda a tua forma de dizer, de falar. Muda a tua forma de se vestir, de se comportar. Porque você passa a dizer a quem você pertence. Porque quando eu pertencia ao mundo, eu andava como o mundo. Quando eu era criança, eu agia como criança, diz a palavra. Mas hoje eu sou homem e ajo como homem. Mas hoje eu sou um homem e uma mulher de Deus. E ajo como um homem e uma mulher de Deus. Então Deus trocou as vestes de Arão, que era de escravo. Deus trocou as vestes de Arão, que era de servidão, e colocou umas vestes sagradas. Deus tem vestes sagradas para te dar, para mudar toda a tua história. Quando Arão passou a usar aquela roupa, ele não era mais apenas Arão, o escravo. Ele se tornou Arão, o sumo sacerdote de Deus. É desse jeito. Quando Deus toca na tua vida e muda as tuas vestes, muda quem você é. Você não é mais conhecido da onde você saiu. Você passa a ser reconhecido por aquilo que Deus determinou para você. Você não é mais reconhecido pelo, vou falar, meu nome é Bruno, se vocês não sabem, pelo Bruno do mundo, pela Cileia do mundo, pela Bruna do mundo, pelo Jander, pela Carol, pela Quilene do mundo. Não, você passa a ser reconhecido por aquilo que Deus colocou sobre você. Agora não era mais Arão, o escravo, era Arão, o sacerdote do Senhor. É desse jeito que o mundo tem que te reconhecer. Amém, igreja? Tirou as vestes antigas, porque Deus ia preparar uma veste nova. E diz mais assim, presta atenção. Vamos lá, versículo 3. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão, para sacrificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Olha que forte. Aquilo que acontecia com Arão já estava trazendo transformação a todos os que estavam em redor. Presta atenção, o chamado de Arão começou a mexer com todo aquele povo, porque o Senhor falou assim: Moisés, fale a quem é sábio no coração. O sábio de coração é aquele que obedece, é aquele que está sempre disposto a ouvir. Moisés, você vai falar aos sábios de coração, a que vão entender e aceitar o que eu estou falando. Porque muitos aqui, Moisés, não vão concordar que eu estou colocando Arão como sumo sacerdote. Muitos aqui, Moisés, não vão achar bom. Mas você não vai falar com quem não quer. Você vai falar com quem está disposto a obedecer. Você se torna sábio de coração quando você é disposto a obedecer a ordem de Deus, mesmo que a ordem de Deus não influencie em si a tua vida.
Aquilo que aconteceu com Arão já começou a influenciar todo o redor. O que Deus fez? Colocou no caminho dele quem era sábio de coração. E principalmente, olha aquele que obedece, o que acontece. Versículo 3, a quem tenho enchido do Espírito da sabedoria. Porque Deus só pode preencher a vida, o coração, o casamento daquele que é sábio de coração. Em outras palavras, daquele que tem o coração disposto a obedecer. Aquele que tem o coração disposto a obedecer é enchido de sabedoria. Presta atenção, elas não iam, principalmente mulheres, elas não iam fazer aquela roupa pela sabedoria delas. Elas não iam mudar as vestes de Arão pela capacidade delas. Não, Deus falou assim, elas vão fazer porque eu estou dando sabedoria. É com a sabedoria de Deus que você muda o teu casamento. É com a sabedoria de Deus que você muda as vestes do marido, que você muda a vida, a história. Não é com aquilo que você acha certo, não é com aquilo que você imagina, não é com a tua sabedoria que é limitada, mas é com a sabedoria que Deus entrega para a tua vida, Mayla. Amém, meu amor? Deus abençoe. Amém? Deus falou, eu estou enchendo, viu? Eu estou enchendo essas pessoas para que elas façam a roupa, para que elas tenham sabedoria de fazer a roupa certa para Arão. Olha que forte! Para ter essa sabedoria, passa pelo coração, um coração disposto a obedecer. Então olha que forte, se um é disposto a obedecer, imagina quando o casal obedece à vontade de Deus. Se um disposto a obedecer já causa uma mudança grande, imagina quando ambos estão dispostos a obedecer aquilo que Deus pede. O que é capaz de acontecer na tua vida quando você e o teu marido se unem para obedecer? Você não sabe o que você causa ao teu redor, as portas que se abrem, as bênçãos que chegam. Se um coração é disposto de fazer muitas coisas, imagina um casal que obedece a Deus. O casal que obedece a Deus vai além do que imagina. Chega juntos porque estão unidos. Um fortalece o outro, um ajuda o outro. Era para ser assim. Mas fica tranquilo, porque através daquilo que Deus faz na tua vida, Ele sempre coloca pessoas ao teu redor capacitadas para te ajudar. Por mais que Arão foi escolhido como sumo sacerdote, Deus não capacitou apenas ele. Deus colocou ao redor dele pessoas capacitadas. Aquilo que você não sabe fazer, fica tranquilo, irmão. Deus coloca no teu caminho quem faz. É desse jeito. Aquilo que você não sabe fazer, aquilo que você talvez não é capacitado para fazer, fica tranquilo, porque Deus coloca ao teu caminho quem faz. Não é porque você não sabe que está tudo acabado. Não, fica tranquilo. Não foi Arão que fez a veste dele. Arão foi chamado, mas Arão não sabia fazer a veste. Mas Deus colocou no caminho quem sabia. Porque quando Deus te chama, Ele prepara tudo. Quando Deus chamou Arão e a casa dele, Ele não preparou, não chamou apenas e deixou em haver. Ele chamou e foi preparando tudo, preparando a tenda, preparando o tabernáculo, preparando aonde Arão ia habitar, aonde os filhos iam habitar, preparando as vestes. Ele foi preparando tudo que era necessário. Deus, Ele coloca nas tuas mãos a ferramenta necessária quando você tem o chamado. Quando o casal tem o chamado, Deus coloca a ferramenta necessária. Ele prepara tudo. Você vai casar? Fica tranquilo que está tudo preparado. Está pensando em casar? Glória a Deus, vai. Mas bispo, como eu vou fazer? Vai. Porque Deus já preparou tudo. Sou prova viva disso, meu casamento. Deus preparou até quem pagou porque eu não tinha dinheiro.
minha sogra, preparou tudo. Faz o que é certo, aceita o chamado de Deus para a tua vida, e Deus prepara até a pessoa se você está procurando. Quando você aceita o chamado do Senhor, até a pessoa que vai te ajudar na obra, que vai te auxiliar, até o amor da tua vida, Deus ele prepara. Amém? E diz mais assim, vamos lá. Vamos lá, versículo 4. Versículo 4, ó. Estas, pois, são as vestes que farão um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, para seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. Presta atenção que Deus deixou bem claro ali no final. Ó, eu vou fazer tudo isso daqui. As roupas vão ser consagradas, o lugar vai ser consagrado, as vestes são lindas. Mas entenda uma coisa, é quem vai usar as vestes que importa. Porque se eu tirar meu terno aqui, ó, presta atenção, se eu tirar o meu terno lindo aqui, que eu ganhei, e falar assim, terno, pega para todo esse povo aí, pega aí a salvação, pega Jesus, eterno de um homem de Deus, lindo, irmão, de bispo, de pastor. Não foi que eu comprei. Prega para esse povo, terno. Ele vai pregar para você? Não vai. Porque não adianta as vestes sacerdotais se quem está usando ela não é digno. Se quem está usando ela não tem posição. As vestes podem ser santas, só que mais santo do que a veste tem que ser você. As vestes podem ser bonitas, só que mais lindo tem que ser o teu caráter. Só as vestes não significa nada, irmão. O que vai mudar a história é quem está dentro da roupa. É a posição que você toma. A posição tem que ser tua. Deus falou assim, para que eles administrem os sacerdotais. Você tem que se posicionar para fazer a obra do Senhor. Não adianta apenas ter título, ter honra. Você tem que ter posição, autoridade. Ó, prepara as vestes dessa maneira, com ouro. Tá falando aqui, ó. Presta atenção, ó. São as vestes que farão um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto farão, pois santas vestes para Arão, teu irmão. Olha que forte. E para seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. A roupa era valiosa, mas o que mais valia era quem usava. Você tem muito mais valor do que tudo. A diferença não estava na roupa, mas estava em quem ia usar. Porque quem é diferente no caráter, aonde for e o que usar, demonstra que é um homem ou uma mulher de Deus. Estão entendendo, sim ou não? É por isso que as vestes, a roupa que estamos orando é tão importante. Tão importante. Mas não são mais importantes do que quem vai usar. A roupa do teu marido é importante, mas o teu marido é mais importante para você. O importante em si não é apenas vir consagrar a roupa do marido, da esposa, dos filhos, menos do amante, só se for para expulsar da tua vida. O mais importante é quem vai usar. É essa vida que tem que se posicionar, que tem que tomar um discernimento, uma direção. Então Deus falou assim, escuta, eu estou preparando tudo, mas não esqueçam o porquê. Estou preparando para que vocês me sirvam. A roupa pode pegar fogo, pode ser roubada, podem ser tirada como tiraram de José a túnica, mas é você que é valioso. É o que você vai fazer
roupa pode apontar quem você é, mas é o que você faz que determina o teu futuro. A roupa apontava que José ia ser autoridade, mas foi ele continuar firme que levou ele à promessa. Continue firme diante do Senhor. Se posicione como um homem, como mulher de Deus dentro da tua casa, no teu casamento. É o teu posicionamento que vai fazer tudo mudar. Se posicione como homem, mulher de Deus. Para de se posicionar como criança do mundo, como criatura do mundo. Escuta, você não é mais criatura. Você é filho e filha de um Deus Altíssimo. Obrigado, Silânia. Faz tempo que o bispo não ganha um presente desse. Pare de se posicionar como o mundo se posiciona. Você tem que ser diferente. Se o mundo se posiciona de tal forma, eu vou me posicionar. Se o mundo se veste de tal forma, eu não sou do mundo, eu sou do reino. Eu vou me vestir como alguém do reino. Se posiciona diante do Senhor. Amém, igreja? Quem entendeu a palavra, coloca aí para o bispo. Entenderam sim ou não? Vamos orar então. Se você entendeu, você vai se posicionar. Você vai pegar a roupa nas tuas mãos, o teu marido, a tua, e vai se posicionar. Senhor, em nome de Jesus, está aqui, meu Pai. Se eu estou aqui é porque o Senhor tem um chamado na minha vida. Eu me posiciono agora, porque eu não aceito mais essa briga. Eu não aceito mais essa confusão, essa discórdia no meu casamento, na minha vida amorosa. Eu não aceito mais esse dedo podre que só trai quem não presta para minha vida. Não, meu Pai, a partir de hoje, eu estou me posicionando como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, e o meu casamento também vai ser de Deus. Amém? Se posiciona diante do Senhor, o teu caráter, a tua vida, e você vai ver o que Ele tem preparado para você, para todo aquele que se posiciona para o chamado. Amém, igreja? Aonde você estiver, então, fecha os teus olhos, pega a peça de roupa e declara para Deus assim. Aline, fala para Deus. Catiene, Marli, confessa para Ele. Maria Fraga, de todo o coração, solta a tua voz e diz: como negar, como desfazer, o que tanto fiz, como compensar o que fingi não ver, como ganhar, fala pra Deus, o que tanto desprezei não mereço. Agora eu vejo o caminho, o que eu tenho, eu dou, e que eu sou em sacrifício. Confessa pra Ele. Não vou mais fugir. O que eu posso, O que eu não posso vou fazer. fala pro nosso Deus em sacrifício. Eu não vou resistir. não vou resistir. Fala pra Deus: eu entrego em sacrifício a minha vida ao chamado. Eu entrego em sacrifício a minha vida, as minhas vestes, Senhor. Me veste de roupas novas. Declara